sobre a batalha temporal do planeta Terra. O planeta Terra se tornou, meus amigos, o epicentro de uma batalha temporal, chamando a atenção de todos os seres do universo. Todos os seres do universo começaram a observar, a se voltar os seus olhos para a questão terrestre. O Serviço Secreto Espacial começou a Sociedade Separatista Alemã. A gente sabe que foi o primeiro serviço secreto espacial, com um tratado com os Estados Unidos e a criação de uma base permanente da Antártida. Aliás, a partir de 1945, muitos militares alemães simplesmente desapareceram. Parte deles foram para a Antártida, e outros para Aldebaran, no projeto Aldebaran. Eu não vou dar detalhes aqui, porque senão a gente vai ter que fazer outra live. Aliás, tudo isso já foi exposto em outras lives, tá ok, meus amigos? Está no acervo do canal, à disposição de vocês. Tiveram que recorrer à Antártica como território alemão da Frota Negra. Por esse motivo, a Antártida é tão restrita e somente pessoas autorizadas podem visitá-la e explorá-la. Isso é um fato. A Federação de Andrômeda ficou sabendo que 350 anos do futuro, a Terra, Marte e a Lua se tornariam o poder tirânico invencível que iria ameaçar a paz do universo, inclusive dos Pleiadianos e dos Arcturianos. Então eles disseram o seguinte, olha, a questão Terra não pode ser ignorada. Vocês têm que fazer, nós temos que fazer alguma coisa. Caso contrário, isso vai acabar respingando em todos nós, mais cedo ou mais tarde. Que controlaria o universo e os humanos seriam um reforço devastador para a conquista do universo pelos reptilianos. Nós seríamos os maiores aliados dos reptilianos. Porque é o seguinte, depois eu vou explicar por quê. A ideia dos reptilianos e dos Greys regressivos era transformar o ser humano num robô genético transhumanista, ativando a sua glândula pineal artificialmente e todo o nosso potencial, transformando os humanos em super soldados negativos. Nós temos um potencial genético incrível. Então eles pensaram assim, vamos deixar um grupo de humanos, eles vão ser os nossos super soldados, e nós vamos derrotar os Pleiadianos, nós vamos derrotar os Arcturianos, e vamos controlar todo o universo. Este era o plano deles, meus amigos. Estou sendo sincero com vocês. Muito bem. Veja como eles são ousados. A Federação de Andrômeda entrou em contato com a Federação Galáctica de Mundos, mostrando a gravidade da situação. Olha, a situação é grave, é crítica, e nós temos que realmente fazer algo, não podemos deixar isso ficar assim, porque mais cedo ou mais tarde isso vai respingar em cada um de nós. Nós seremos os próximos da lista, nós seremos as próximas vítimas. Ou nós ajudamos eles ou seremos vítimas deles. É incrível isso. Foi exatamente esta conversa que a Federação de Andrômeda teve com a Federação Galáctica. É o seguinte, ou a gente ajuda esse povo ou nós seremos vítimas desse mesmo povo que nós estamos negligenciando. E é por isso que o ser humano é tão importante. Somos como uma lagarta ignorante. Presta atenção nisso, meus amigos. Somos como uma lagarta ignorante que não sabe que pode se tornar uma borboleta, ou seja, em um super ser. O ser humano tem a genética para se tornar um super ser invencível. Vamos para o próximo. O ser humano contém a sua própria genética. 22. Aliás, temos o potencial incrível. Temos as 22 genéticas, 11 da Confederação Intergaláctica, 10 genéticas de seres extraterrestres da nossa galáxia local e mais uma de um lêmure de cabeça preta, total 22. Aqui está fazendo uma alusão às 24 raças do Conselho da Confederação Intergaláctica, que também é conhecido como os semeadores. A partir do ser humano, pode-se criar qualquer tipo de ser. É isso mesmo. A partir do ser humano, nós temos o quê? Nós somos a matriz genética que pode criar qualquer tipo de ser do universo. Somos uma única matriz genética do universo que consegue combinar o DNA de todos os seres. Por isso que somos tão especiais. Muito bem. Quando o ser humano ativar plenamente seu DNA, ou seja, os 12 filamentos, porque temos apenas 2 ativos de carbono e 10 são psíquicos, ou seja, trabalham na esfera psíquica, nós nos tornaremos super seres invencíveis, ou seja, a raça mais poderosa do universo, mais poderosa que os Nego-Mak. Mais poderosa que os Nego-Mak, mais poderosa que os reptilianos, mais poderosa do que a Federação, que a Confederação, do que os Arcturianos, inclusive. Temos ainda a maior andromedanos, muito bem. Temos ainda a maior potencial de desenvolvimento de consciência do universo.
Tudo isso torna o ser humano muito cobiçado no universo. Cobiçado tanto por seres positivos quanto por seres negativos. Por isso que, meus amigos, que todos os seres... Porque imagine o seguinte, por que vocês acham? Tá aqui o Enki, da nave Nibiru, tá a Confederação Intergaláctica, porque a Confederação Intergaláctica, entendo, meus amigos, representa todas as galáxias do universo. Tá aqui a Federação, que representa a nossa galáxia local, ou seja, a Via Láctea. Tá o Conselho dos Nove. O Conselho dos Nove são os seres mais próximos da fonte criadora. Tá aqui todos os mestres ascensos, todos os seres hiperdimensionais. Por quê, meus amigos? Por quê? Porque aqui está em jogo, não é a questão planeta Terra, está em jogo o destino do universo. É a grande batalha entre o bem e o mal. Então, o nosso planeta é o campo de batalha aonde está sendo travado uma batalha universal. É isso mesmo que você está ouvindo. Por isso que estava aqui reptilianos, todos os seres negativos, a Grace, a Gangue Nebo, todos eles. Por quê? O Elil também, os Anunnakis negativos, o Ninurta. Por quê? Os Draconianos. Por quê? Porque sabiam, quem leva o planeta Terra leva o universo inteiro. É simples assim. Em outras palavras, é isso, resumidamente. Os draconianos só não iniciam essa ativação no passado. Alguém pode perguntar assim, mas por que os draconianos, porque eles controlavam praticamente tudo, já não iniciaram isso no passado? Mesmo porque eles limitaram o nosso DNA, restringiram o nosso DNA e diminuíram a nossa glândula pineal e inclusive a nossa expectativa de vida. Eles diminuíram a nossa expectativa de vida porque em tempos imemoráveis, por isso está registrado inclusive na Bíblia. Eu falei isso ontem, quando estava ali no podcast, no Paranormal Experience. Compreenderam, meus amigos? Isso está registrado na Bíblia, está registrado, e tem outras fontes, além da Bíblia. Tem a Bíblia, tem também os escritos sumérios, que falam da dinastia dos reis, que viviam milhares de anos. O papiro de Tuli também, de Turim, desculpe, meus amigos, tá? De Turim, egípcio, o Maneto, várias fontes diferentes. Transformando o ser humano em um robô orgânico transhumanista. Então eles queriam o quê? Transformar o ser humano numa espécie de robô orgânico transhumanista. Por isso que existe a agenda, nesse sentido. Porque tinha muito receio que seu experimento não funcionasse. Pois tratava de um ser que possivelmente não poderia ser totalmente controlado. Então eles não fizeram isso porque eles achavam que o tiro poderia sair pela culatra. Pela inteligência artificial. Uma vez que o cérebro humano opera em mais de 11 dimensões diferentes. Aliás, isso foi comprovado cientificamente no projeto Blue Brain. É verdade. O cérebro humano, aliás, o próprio Alex Collier fala sobre isso, meus amigos, foi comprovado em experimentos. O nosso cérebro consegue operar até em 11 dimensões diferentes. Diferente de realidade que nem mesmo os geneticistas das trevas podem mensurar. Nem mesmo, porque assim, meus amigos, por mais que os reptilianos tenham tecnologia, eles não conseguem mensurar um cérebro que pode operar até em 11 dimensões diferentes. Vejam que, apesar do MK, no projeto Montauk, esses projetos psíquicos do mal, muitas pessoas, muitas pessoas que foram submetidas a este procedimento, conseguiram recuperar as suas memórias, e hoje são denunciantes. Então eles ficaram pensando o seguinte, se esses métodos avançados não conseguem controlar plenamente os humanos, mesmo que nós transformássemos todos em robôs orgânicos, com certeza uma porcentagem significativa conseguiria passar imune por este controle. Entenderam? Muito bem. Por esse motivo, eles escolhiam pessoas de polaridade negativa. Mas se a gente manter pessoas de polaridade negativa, aí a gente pode controlar. Entenderam? Porque tem pessoas que têm polaridade positiva, são pessoas alegres, de alta frequência, alta vibração, e por certo, isso não vai funcionar. Isso, elas vão passar ilesas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar apenas viver as pessoas más, pessoas de polaridade negativa. Aí o nosso experimento vai funcionar. Entenderam agora? Por esse motivo, eles escolhiam pessoas de polaridade negativa, extremas, para os experimentos.
pois expandir o DNA e a glândula pineal pela IA, inteligência artificial, poderia não dar certo com pessoas que possuíam polaridade positiva ou indefinida. Sabe que as pessoas que às vezes um dia tá bem, outro dia já tá melhor, né? A frequência às vezes cai muito, mas ao mesmo tempo tem dias que tá com uma frequência muito positiva. Pessoas que estão no meio do caminho, que é a grande maioria. Vamos convir aqui. Por isso, o primeiro mandamento, lembre-se, meus amigos, lembre-se das pedras da Geórgia que caíram. Aliás, foi um símbolo da queda da Cabal e foi feito pelos chapéus brancos, pode ter certeza absoluta. Aliás, o próprio Torrano Nidion confirmou isso. Eu já mostrei para vocês em lives passadas. Recentemente destruídas, ok? Porque esse aqui é um artigo já um pouco antigo. Era reduzir a população, aliás, está lá, está explícito, tá? Eles queriam que a população fosse apenas de 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas, vamos frisar aqui, de polaridade negativa, de baixa frequência. Ou seja, apenas 500 milhões de pessoas com polaridade negativa, que fossem totalmente compatíveis a quê? A inteligência artificial. Este era o plano deles. E a prova de falhas ou rejeição de programação poderiam sobreviver para servir os reptilianos. E o restante da humanidade deveria ser o quê? Deixa pra lá, né? Vamos descartar.